Podemos? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de genética, pessoal. Vamos começar o nosso curso. O que a genética estuda, né? O que a genética estuda exatamente? A genética, ela estuda, né, tentando englobar todas as áreas das genéticas, todas elas estudam, de alguma forma, a hereditariedade, tá? Ou seja, o processo pelo qual, né, ocorre a transmissão de características de um indivíduo para o outro através das gerações, tá? Então, né, o campo da genética, ele começou estudando isso, e é isso que ele estuda também até hoje, mas, claro, né, diversas áreas foram surgindo, né, diversas sub-áreas dentro da genética, que a gente vai explorar um pouquinho cada uma delas aqui ao longo do nosso curso, umas mais, outras menos. Nós temos uma área que é a área que a gente normalmente chama de genética clássica, ou que pode, na verdade, ser chamada de genética da transmissão, né? A genética clássica ou genética da transmissão é a área da genética que estuda justamente o processo de transmissão, como que é transmitido de uma geração para outra determinadas características, tá? A forma com que elas são, quais são os padrões, né, que ocorrem dessa herança acontecer. Essa herança, ela acontece de que forma? Tá? Então, a genética clássica ou genética da transmissão, ela estuda as questões relacionadas a isso. Enquanto que, né, o processo de transmissão de características, né, de um indivíduo para o outro através das gerações, ele ocorre também de uma forma molecular, né? Existe uma questão molecular que traz essa transmissão, tá ligado lá ao DNA, né? A nossa dupla hélice, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? E tá tão presente no nosso dia a dia. Então, existe uma questão aí molecular que faz com que esse processo aconteça. Então, existe toda uma área da genética, que é a área da genética molecular, que estuda, né? Tá aí mais atrelada com a bioquímica, talvez, em conjunto, para conseguir, né, se compreender aí molecularmente como que esse processo de transmissão de características acontece. E existe uma área da genética que poucas pessoas sabem que é uma área da genética, que é a evolução, né? Um curso se chama Genética e Evolução para a Nutrição, porque evolução é uma área dentro da genética. A evolução, ela estuda justamente a transmissão de características, mas entre populações, entre grupos, a formação das espécies, né? Justamente a hereditariedade é que fez com que, né, determinados organismos lá bilhões de anos atrás, né, fossem aí se transformando, vamos dizer assim, em outros organismos, né, que fossem sendo criados novos organismos, que fossem criadas novas espécies, novos grupos, né? E toda essa história aí dos seres vivos, ela é contada pela genética. E aí, justamente, existe essa área, que é a área da evolução, que é uma área dentro também da genética. A gente vai abordar menos o conteúdo de evolução, a gente vai abordar mais a genética da transmissão e a genética molecular, que estão mais dentro da área, né, de genética humana, já que vocês são um grupo aí de futuros nutricionistas, portanto, futuros profissionais da área de saúde humana, tá? Então, vamos lá. Vou primeiro trazer para vocês um pouco dos históricos, né, dos marcos históricos mais importantes dentro da área da genética que trouxeram até o que a gente tem hoje, né, que foi muito avanço ao longo de pouco tempo, tá? Desde 1859 foi o primeiro trabalho mais importante dentro da área da genética para se construir, então, toda essa história, tá? O primeiro trabalho assim, mais importante dentro da área genética é um trabalho de evolução, né, que é A Origem das Espécies, tá? Um livro aí que foi publicado pelo Charles Darwin, tá? Com todo um estudo de muitos anos em que ele conseguiu perceber, né, conseguiu observar, né, que ocorre uma transmissão de características entre populações e que isso forma as espécies. Né? E assim elas vão se diversificando os grupos, né? E formando, né, novos e novos grupos. Então, existe uma ancestralidade nossa, né, para chegar até as espécies atuais que nós temos hoje. Tá?
Isso foi feito pelo conhecido Charles Darwin, tá? Em 1866, ou seja, não é muito tempo depois, na verdade, concomitantemente, enquanto Darwin estava estudando lá a evolução, já conseguia entender que existia uma questão da transmissão, mas o processo da hereditariedade em si, o Darwin não chegou a muitas conclusões sobre isso. Quem chegou a conclusões extremamente importantes e completas sobre a hereditariedade, como que acontecia essa transmissão das características, foi o Gregor Mendel, chamado pai da genética, tá? Que fez aqueles experimentos com hibridização de plantas, né? Lembram das ervilhas? Então, o Gregor Mendel, o cara das ervilhas, conhecido dessa forma também, ele que fez esses estudos que trouxeram aí resultados, né, para essa questão de como que a hereditariedade acontecia, como que uma característica, que fosse a cor, fosse a forma das sementes, né, ela era passada das gerações parentais, dos pais, para, né, as gerações filhas, tá? Um outro marco importante, né? E aí já iniciando a parte molecular. Então, a gente teve ali a evolução, a parte de genética da transmissão, e depois, né, muito tempo depois, ali só em 1878, é que a gente teve, né, começando os microscópios a serem mais potentes, a gente conseguiu observar as células, conseguimos observar as células, dentro das células, conseguimos observar os cromossomos. Tá? Em 1878 foi o primeiro a fazer essa observação, né, dos cromossomos em microscópios bem rudimentares. Isso daqui é um desenho que era feito pelo Walter Fleming. Ele foi o primeiro a trazer, né, o que seria essa forma, né, que estava ali dentro do núcleo da célula, né? E começou-se ali a estudar a citogenética, né? A citogenética é a área que estuda aí os cromossomos em si, tá? Conseguiu observar os cromossomos a partir de 1878. A partir disso é que começou-se a conectar aí a genética molecular com a genética da transmissão. E quem fez isso de maneira exatamente, né, que ganhou o prêmio Nobel por fazer isso, por trazer essa ligação entre os cromossomos observados pelo Walter Fleming lá em 1878 e, né, os estudos de Mendel da hereditariedade, foi o Thomas Morgan. Tá? Pouco conhecido esse geneticista, mas extremamente importante. Lá em 1915, ele trouxe o mecanismo da hereditariedade mendeliana. Então, ele estudou o trabalho de Mendel, a hereditariedade mendeliana, e conseguiu conectar isso com a parte molecular, conectar isso com os cromossomos, né? Então, ele conseguiu determinar que os fatores hereditários de Mendel, os genes, estão dentro dos cromossomos, tá? Ele foi o primeiro a trazer isso lá em 1915. Então, essa conexão aí da genética molecular com a genética da transmissão. Então, a genética molecular já estava caminhando e o marco importantíssimo da genética molecular depois disso foi justamente determinar esses cromossomos aí. A gente conseguiu observar, a gente viu ele ali no microscópio, mas do que eles são feitos? Qual é a estrutura molecular dessa substância, que é a substância que armazena ali a hereditariedade, né? É um material genético, né? Qual é a estrutura desse material genético, tá? Então, foi em 1953 esse marco, né, de trazer a estrutura molecular do DNA, tá? Justamente trazer e mostrar que nós tínhamos, né, a nossa molécula, né, que seria o nosso material genético, ela era o DNA. E qual seria a sua estrutura? A informação em relação à estrutura trouxe muitas outras informações sobre as características, né, dessa molécula e dos processos que aconteciam para a transmissão dela ao longo das gerações, tá? E aí isso foi feito por um trabalho que foi publicado pelo Francis Crick e pelo James Watson, mas apesar de não estar dentre os autores, mas teve uma contribuição essencial da Rosalind Franklin também, tá? Então, esses três, né, que trouxeram esse marco da estrutura molecular do DNA, e vamos estudar melhor isso na próxima aula. Após isso, após esse marco, né, da estrutura molecular do DNA, da dupla hélice, em 1953, você teve um avanço
extremamente importante e rápido, né, que chegou a gente a chamar a era moderna da genética, né, com essa parte molecular sendo cada vez mais desenvolvida, diversas técnicas, tecnologias que foram surgindo, tá, até chegar nos sequenciamentos, né, dessas moléculas de DNA, sequenciar, né, a informação genética, e foi feito o sequenciamento, por exemplo, do genoma humano, que foi concluído ali nos anos 2000. De 2000 para cá, né, isso tudo foi muito estudado e cada vez mais a gente tem mais informações genéticas, principalmente também, né, na área humana, e isso se reflete em diversos tratamentos, medicamentos, vacinas e outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas justamente por conta do avanço da genética molecular, principalmente, né, e em conjunto com as demais, tá? A genética evolutiva e a genética da transmissão, elas não pararam aqui, elas continuaram evoluindo em conjunto também com a era molecular, tá? Bom, vocês são alunos de nutrição, né, de uma área de saúde humana. O que a genética tem a ver com a saúde humana? Bom, muito a ver, né? Nós temos diversas doenças genéticas. A síndrome de Down não é uma doença exatamente, é uma condição genética, né? A fibrose cística, essa é sim uma doença, diabetes, câncer, hipertensão arterial, diversas condições aí, né, que são genéticas. Então, tem a ver muito com a saúde humana, tá? Além disso, estudar os genes que estão envolvidos em uma determinada condição de enfermidade, né, traz não só a descoberta de processos celulares que antes eram desconhecidos, então eu vou dar alguns exemplos depois, né, para vocês, que algumas enfermidades, ao serem estudadas, fizeram com que a gente fosse descobrindo processos celulares que a gente não conhecia. Apenas nessa condição é que foi estudado aquilo ali e chegou-se àquela conclusão. E também a descoberta de tratamentos e medicamentos. Quando a gente estuda os genes que estão envolvidos numa condição de enfermidade, a gente pode chegar aí nos tratamentos e nos medicamentos. Tá? Então, a genética e a saúde humana, elas estão muito interligadas, porque a gente tem muitas e muitas condições de enfermidade, né? A principal, mais estudada de todas elas, né, eu poderia dizer para vocês que é o câncer, principalmente, tá? A gente já vai ver isso mais para frente também. Agora, chegamos ali na metade da aula, vou falar para vocês sobre alguns conceitos importantes, tá? Agora eu vou falar um pouco mais devagar, vou perguntar, quero saber se vocês têm algum tipo de dúvida em relação a esses conceitos. Por quê? Agora a gente vai falar de conceitos básicos em genética que vão ser extremamente importantes para as nossas próximas aulas. Então, nas nossas próximas aulas a gente vai aprofundar. É lógico que quando eu for falar de cada um deles novamente mais à frente, eu vou estar revisando um pouquinho. Mas agora é o momento de vocês firmarem esses conceitos, relembrarem esses conceitos e firmarem bem esses conceitos, tá? Os estudos dirigidos vão ter algumas questões, né, que vão ajudar também nisso, vão testar essa questão desses conceitos também em relação a isso. Mas eu acho que é importante aqui nessa aula, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum dos conceitos que eu vou passar aqui, que vocês perguntem, tá? Perguntem ou falando no microfone, ou quem não quiser falar no microfone ou não puder, pode mandar mensagem no chat, porque eu fico com ele aberto aqui, tá? Vamos lá, então. Primeiro conceito, vamos falar um pouquinho da molécula de DNA, tá? Nós vamos falar muito mais dela na semana que vem. Mas o que eu acho que vocês têm que ter firmado na cabeça de vocês é que a molécula de DNA, né, essa sigla DNA, ela significa ácido desoxirribonucleico, tá? É bom relembrar, né, que ela apresenta uma estrutura em dupla hélice, que é aquela que a gente vê estampada em diversos lugares. A gente vê até no shampoo, às vezes, né? Tem lá, ajuda no DNA do cabelo, aí bota lá uma figurazinha da dupla hélice, né? Tem em todo quanto é lugar a gente vê a dupla hélice de DNA. É a estrutura que ela apresenta. Tá, mas o que acontece? Se é uma dupla hélice, é porque eu tenho aí duas hélices em conjunto. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, dois filamentos, duas fitas ou filamentos, tá? Pode ser chamado de fitas ou filamentos. Vamos chamar aqui de fita. Então, eu tenho duas fitas de DNA
que são complementares uma em relação à outra. Como assim complementar? Complementar porque elas têm bases nitrogenadas ao longo dessa fita. Então, temos aqui 2 fitas de DNA que são complementares entre si. Isso quer dizer que uma encaixa, vamos dizer assim, na outra. Como que elas se encaixam? Sempre com o A encaixando com o T e um C encaixando com o G, tá? A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. Então, a gente tem aqui fitas complementares que se encaixam. Vejam que o A vai encaixar com o T, o G vai encaixar com o C. E se elas têm, ó, a sequência de K, então, vai ser A, G, T, a outra sequência vai ser T, C, A, obrigatoriamente, para que elas, né, se complementarizem uma com a outra. Assim, então, elas conseguem, tendo essas sequências complementares, é que elas vão se ligar uma à outra, se complementarizar, tá? Essa ligação, vamos relembrar, é feita por pontes de hidrogênio que vão acontecer entre adenina e timina e entre guanina e citosina, tá? Então, aqui a gente tem a nossa dupla fita já. Mas essa dupla fita aqui não está em hélice, não está em hélice, está errado. Porque quando elas se complementarizam, essas fitas, quando elas estão em fita única, elas vão ter uma estrutura não exatamente determinada, tá, pessoal? Mas quando elas estão complementarizadas uma com a outra, a sua fita com a sua complementar, quando elas se ligam, elas obrigatoriamente formam essa estrutura aqui, tá? Então, elas vão formar a estrutura de dupla hélice. Por que elas formam essa estrutura? A gente já vai estudar melhor na próxima semana. Mas porque essa estrutura é a de menor energia, é a mais estável, tá? Então, é a forma com que a molécula fica, tá? Então, a gente tem lá a nossa estrutura aqui sendo formada. Então, na sua forma, ela faz essa hélice, tá? Essa dupla hélice. Aqui estão as bases, tá? Aqui vão estar as bases, adenina sempre complementarizando com timina e citosina com guanina. Giovana falou aqui, é no RNA. O A se ligaria com o U, né? Só para relembrar, professora. Giovana, exatamente. No caso do RNA, vai ser um pouquinho diferente. Nem vou falar muito dele aqui, não. Mas a gente vai falar nele nas próximas aulas também. Vamos lá. Então, beleza. Chegamos aqui na nossa dupla hélice. Vejam aqui, ó, a dupla hélice com as nossas adeninas e timinas, citosinas e guaninas se complementarizando e por isso ela forma essa estrutura, tá? Normalmente a gente mostra, né, para mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar algumas bases, né? Vou mostrar um trecho curto dessa sequência de DNA, tá? Então, eu estou mostrando aqui um trecho que tem aí algumas dezenas de bases. Máximo algumas dezenas de bases, tá? Mas lembrem-se que essas sequências de DNA normalmente vão ser muito longas, que essas moléculas, a molécula de DNA, ela é extremamente longa, tá, pessoal? Então, eu botei aqui reticências aqui e reticências aqui para dizer isso, que a gente está vendo um pedaço, mas que ela continua para lá e continua para cá, tá? Então, se a gente tirar o zoom e olhar um pouco mais de longe, a gente vê que essa molécula daqui, ela é maior, ela continua. Se eu tirar o zoom e continuar, ela continua, ficando maior e maior. Isso tem nanômetros de espessura, pessoal. É uma molécula extremamente fina e longa, muito longa, tá? O quão longa ela é, né? Vamos continuando aqui, ó. Chega aqui, ó, vamos ver. Nós temos as bases, ó, lembra? São sempre bases, sequências de bases. Aqui temos algumas dezenas, mas aí, ó, vai continuando com a sua estrutura em dupla hélice, tá? Vai continuando, isso continua, reticências, vai continuando, é muito, muito longa. O genoma humano, tá? Então, a gente for pensar no genoma humano, que é o conjunto de genes humano, né? Conjunto dessas moléculas de DNA humano, que está em uma célula nossa, vai ter aí 3 bilhões de pares de base. Então, aqui nós temos algumas dezenas que nós estamos observando. São 3 bilhões, que pena que eu não botei em zeros, né? Mas 3 bilhões é 3.000.000.000.000, tá? São muitos pares de base. Então, essa molécula ela é muito grande,
tá? Então, como é que eu faço para uma molécula fina e longa, que tem uma informação genética que é importante da célula acessar? Como é que eu vou organizar isso, gente? Porque você imagina, pensa bem, pensa num novelo de lã, tá? Um novelo de lã, que aqui ele está bem organizadinho, mas se eu puxo esse fio, né? Se eu descompactar tudo isso daqui, se eu desenrolar todo esse novelo e embaralhar, eu vou ficar com o negócio todo desorganizado, correto? E é assim que fica na célula a molécula de DNA? Não, nunca fica completamente descompactada, tá? Então, a compactação do DNA é extremamente importante para a célula, para que ela possa acessar, né, regiões, né, que sejam importantes dessa molécula de DNA. A Ana Clara fez uma pergunta. Professora, pode repetir esse finalzinho de novo? A minha internet piorou e está travando muito. Qual parte? A parte desse slide aqui, Ana? O que eu estava falando, o que é importante de você saber, é que a molécula de DNA ela é extremamente longa, né? Aqui a gente viu algumas dezenas de pares de base. Dezenas de pares de base. Mas se a gente for verificar, essa sequência ela é muito maior do que isso. Botei as reticências aqui, ela é maior do que isso, maior ainda do que isso, tá? Foi só para realmente mostrar que a molécula de DNA ela é muito longa, tá? Que o genoma humano, no caso, ele é formado por 3 bilhões de pares de base. Então, se eu pegar uma célula humana, pegar uma célula da sua pele, cheguei lá no núcleo, como você tem uma célula eucariótica, bom lembrar isso também, chegamos lá no núcleo, que é onde estão os seus cromossomos, onde está o seu DNA. Se eu pegar todos os seus cromossomos, enfileirar um do lado do outro e puxar, descompactar eles, botar um do ladinho do outro, eu vou ter, contando o número de bases que eu tenho, eu vou ter 3 bilhões de pares de base. Sabe qual o tamanho que tem a molécula de DNA humana? Se a gente descompactar ela, botar uma do lado da outra, de cada um dos cromossomos, nós temos 2 metros de DNA, tá? Uma molécula extremamente pequena, mas muito longa, tá? Nós temos 2 metros de DNA em cada uma das nossas células, tá? Então, isso traz a importância da compactação, tá? A Giovana falou, as cromatinas são os cromossomos espiralizados. Já vamos determinar aqui cromatina e cromossomo. Os dois têm a ver com compactação do DNA, sim, Giovana. Então, como eu falei, o exemplo do novelo de lã é justamente aquilo. Se você pegar e desenrolar tudo, vai ficar um emaranhado. Nós temos que ter aí regiões do DNA que devem estar organizadas para que a célula possa acessar as regiões do DNA que ela precisa acessar, tá? Então, a compactação do DNA, ela é muito importante. Então, pense aqui, a nossa molécula de DNA, a nossa dupla hélice, que é super longa, tá? Aqui, ela vai sendo compactada, tá vendo? Olha, um nível de compactação, a gente já vai falar depois dos níveis de compactação em específico, mas existem níveis de compactação. Ela pode ser aqui parcialmente compactada, depois é um outro nível de compactação. Essa compactação, ela acontece com associação do DNA com proteínas, que são proteínas para ajudar o DNA a se enovelar, a se compactar, tá? E aí ela vai se compactando bastante, até que ela pode formar um cromossomo, que é o último nível, o último estágio de compactação. Então, vamos diferenciar cromatina de cromossomo. Como é que a gente diferencia cromatina de cromossomo? O que é cromatina? A cromatina é o DNA, é como o DNA vai se encontrar na célula normalmente, tá? Então, esse termo cromatina, ele veio da observação no microscópio de células. Então, nós tivemos lá uma observação no microscópio de células lá quando começou, né, a ter esse desenvolvimento do microscopia, né? Essa daqui já é uma microscopia de transmissão, né, já muito mais avançada. Mas aqui é uma microscopia simples, com coloração, tá? São células da cebola, então são células vegetais, por isso essa parede aqui, né, que a gente vê. E nós temos os núcleos da célula. Vejam aqui o núcleo da célula, o núcleo da célula. Começou-se a observar, ao fazer a coloração para visualizar no microscópio, que o núcleo ele estava sempre mais intensamente colorido.
Vejam que a membrana, né, a parede e o núcleo é o que fica mais intensamente colorido. Cromo quer dizer cor, correto? O que começaram a dizer? Que o que tinha dentro no núcleo era algo que eles determinaram cromatina. Por quê? Porque ele se coloria mais intensamente, vem do termo cromo, tá? Cromo de coloração mesmo, tá? E o que a cromatina se via ali no microscópio, que seria uma matéria amorfa. Ninguém sabia muito bem do que se tratava aquilo ali, né? Na verdade, o que se tratava aquilo ali é o nosso DNA, a nossa molécula longa de DNA, parcialmente compactada, tá? Com regiões que vão estar sem compactação e regiões que vão estar um pouquinho compactadas até um determinado nível, até o segundo nível de compactação. Nós já vamos estudar melhor os níveis, mas só para vocês relembrarem. Vai estar ali até o segundo nível de compactação. Então, parcialmente compactada. Por que ela precisa estar parcialmente compactada? Como eu falei, completamente descompactado vai ser uma confusão danada. Não dá para ficar dessa forma. Vai ter que estar sempre com alguns pedaços compactados e outros não. Por que outros não? Porque esses a célula precisa acessar. Ela precisa acessar esse A, C, G, T, essas informações que estão na molécula, em determinados pedaços. Em outros não. Então, aquilo ali se mantém compactado parcialmente. Então, a cromatina é como o DNA se encontra na célula normalmente, tá? Durante a vida dela lá. E cromossomo? Cromossomo já é o último nível de compactação, tá? Então, quando o DNA ele vai se compactar até o último nível de compactação, aí é que forma-se lá o nosso cromossomo. Aqui a gente tem um cromossomo duplicado, já vamos falar sobre isso. E aqui a gente tem um cromossomo único, não duplicado. Passa por vários níveis, aqui a gente tem a molécula de DNA. No primeiro nível de compactação dela, segundo nível de compactação, terceiro nível de compactação, quarto e último nível de compactação. Ó, imagina o novelo de lã, chegou no último, completamente compactado. Para que a célula faz isso? Por que a célula compacta até o último estágio somente em um determinado momento da sua vida, que é o momento em que a célula vai se dividir? Então, a gente só vê cromossomo quando a célula está para se dividir. Ela está imediatamente antes de se dividir, durante a divisão celular, um pouquinho depois já não está mais em cromossomo. Ela já descompacta, ela já forma a sua cromatina, porque ela precisa da informação genética que está ali. Quando ele está completamente compactado, a informação genética ela não está disponível para a célula acessar. Ela vai estar ali guardadinha e enroladinha para que a célula possa se organizar em fazer a divisão. É uma célula única que vai formar duas células filha. Não é assim que é a divisão celular? Então, quando ela compacta todos os seus cromossomos, ela consegue separar direitinho. Ó, metade vem para cá, metade vai para lá, formam duas células, pronto. Pode formar de novo cromatina, que é para a gente continuar aí a nossa vida ali celular, tá? Então, deu para entender essa diferença entre cromatina e cromossomo? Tá? Beleza. Agora vamos relembrar ploidia. Ploidia é muito importante. Haploidia, diploidia, haploide, diploide. Lembram disso? O que significa ploidia? Só ploidia. Ploidia significa conjunto de cromossomos, tá? O que é o conjunto de cromossomos? O conjunto de cromossomos, né? Ele pode ser diferente para cada espécie, tá? Então, a nossa espécie humana tem um determinado conjunto de cromossomos específico, né? O chimpanzé vai ter um determinado conjunto de cromossomos específico. Uma abelha vai ter um determinado conjunto de cromossomos específico. Uma bactéria também vai ter um determinado conjunto de cromossomos específico. No caso da bactéria em específico, por ser um procarioto, ela tem um cromossomo do tipo circular e único, apenas um, tá? Tem um único cromossomo que ainda é circular, não é que nem o nosso, que é linear, como esse daqui, tá?
a molécula de DNA, no caso dos cromossomos dos eucariotos, que importa para vocês saber mais, né, os nós humanos, né? Nosso cromossomo humano, ele é um cromossomo, né, uma molécula de DNA linear, tá? Quer dizer que ela tem uma pontinha de um lado e outra pontinha do outro. Nas bactérias, que são procariotos, o cromossomo ele é circular, não tem ponta, tá? É uma molécula completamente circular, a gente já vai ver isso depois. Mas, falando de ploidia, é o conjunto de cromossomos específico daquela espécie, tá? Agora, a gente tem a possibilidade de ter uma célula haploide, a gente tem a possibilidade de ter uma célula diploide, tá? O que é uma célula haploide? Ou N, tá? Esse Nzinho significa sendo haploide, que significa dizer que a gente tem apenas um conjunto de cromossomos na célula. Então, se a célula é uma célula haploide, ela tem apenas um conjunto de cromossomos. Isso vai acontecer em células humanas? Vai acontecer nos gametas, somente nos gametas, tá? Uma célula diploide, ou 2N, ela vai apresentar dois conjuntos de cromossomos, tá? Ou seja, como assim dois conjuntos de cromossomos? Nós temos o nosso conjunto, ela vai ter mais um outro conjunto, par desse, um par do outro. Então, se eu tenho lá o meu cromossomo 1, se eu tenho na minha célula diploide, eu tenho dois cromossomos 1, eu tenho um par de cromossomos 1, eles são um parzinho, são um casalzinho um do outro, tá? A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Em humanos, né, eu falei, os gametas são apenas as células que vão ser haploides, vão ser os gametas humanos. As demais células, são chamadas de somáticas, né? As demais células humanas vão ser todas diploides. Por quê? Porque nossa espécie é uma espécie diploide. A maioria das espécies vão ser diploides, tem algumas exceções. Bactérias, por exemplo, procariotos, são haploides, tá? Mas, né, a título para vocês, né, que vão estudar aí principalmente a genética humana, a gente vai estar falando de espécie que é diploide, espécie sexuada, com reprodução sexuada, tá? Então, já que estamos falando da genética humana, vamos para lá falar do nosso cariótipo, do nosso conjunto de cromossomos humano, tá? O nosso conjunto de cromossomos humano é um conjunto de 23 cromossomos, 22 autossômicos e um sexual. As células humanas, então, que são diploides, elas vão apresentar 46 cromossomos, portanto. Por quê? Porque eu vou ter um par de cada um dos 23. Aqui está o nosso cariótipo humano, tá? Um cariótipo humano de uma pessoa do sexo biológico feminino, tá? Por quê? Porque ela tem um par de cromossomos X e não um X e um Y, que aí daria um sexo biológico masculino, tá? Então, o nosso cariótipo humano, o nosso conjunto de cromossomos humano, que é 2N igual a 46, célula diploide, com 2N igual a 46, nós temos aí um par de cada um dos 23, ó. O cromossomo 1 tem um par. Tem um par do cromossomo 2, um par do cromossomo 3, um par do 4 e por aí vai, até um par sexual, que pode ser 2 cromossomos X ou um X e um Y, tá? Ok, beleza. Então, deu para entender até aqui? Vamos lá. Agora, vocês devem estar se perguntando que esses cromossomos aqui, eles estão, olha... Pode falar. Isso, aqui é o lugar do Y, tá vendo? Tem um Yzinho aqui. O cromossomo Y ele é bem pequenininho, ele seria mais ou menos desse tamanho aqui, seria bem pequenininho. Se fosse do sexo biológico masculino, aí você teria um cromossomozinho Y e um X, tá? Existem outras condições genéticas, várias outras condições genéticas que a gente já vai estudar. Mas pensando na condição genética de sexo biológico feminino e sexo biológico masculino, a gente teria justamente isso daí, 2 cromossomos X ou um X e um Y. É um par sexual, tá? Agora, vejam bem, observem aí esses cromossomos. Vejam que no par do cromossomo 1,
esse daqui parece com esse aqui, né? Tem o mesmo tamanho, correto? Eles têm o mesmo tamanho, é que um tá meio envergadinho, mas tem o mesmo tamanho. Vejam o cromossomo 21 aqui, inclusive eu não falei, mas esse é um cariótipo de uma pessoa, de sexo biológico feminino e com síndrome de Down, tá? Porque tem 3 cromossomos 21 aqui. Depois a gente fala disso melhor. Mas vejam os outros cromossomos, por exemplo, o cromossomo 22. O par, os dois são bem parecidos, eles são menores e são parecidos um ao outro, correto? O par de cromossomo X também é parecido um com o outro. Se tivesse um Y aqui, vocês veriam que aí não é um par exatamente muito parecido. Mas fora isso, todos os outros têm um par sempre muito parecido um com o outro. Isso quer dizer que nós sempre vamos ter um par de cada cromossomo, que são chamados de par de cromossomos homólogos. Homologia, tá, pessoal? A homologia quer dizer justamente isso. São aparentados, tá? Eles são homólogos, aparentados. Tem a mesma forma? Tem exatamente os mesmos genes? Tem, mas não são necessariamente idênticos um ao outro, tá? Eles não vão ser idênticos, eles vão ser homólogos. Então, sempre que vier a palavra homólogos, lembra, é parecido, mas não é igual, não é exatamente idêntico. A gente já vai entender o porquê, tá? Então, aqui nesse cariótipo está sendo mostrado os cromossomos não duplicados, que é uma outra questão que talvez vocês tenham percebido. Sempre que se representa um cromossomo, normalmente se representa ele como um xizinho, né? Como está aqui. Um xizinho. Ué, cadê o xizinho aqui no cariótipo? Não estão como xizinho, eles estão um do ladinho do outro, são parecidos um com o outro, mas são separados, né? Esse daqui é o par de homólogos, tá? Quando eles estão no formato de X, pessoal, o cromossomo, quando ele está no formato de X, quer dizer que ele está duplicado. Passou pelo processo de replicação do DNA, que a gente já vai ver na próxima aula. E aí, quando teve a duplicação da molécula inteira de DNA, que está super compactada aqui, é que você forma aí um X, que eles ficam coladinhos um no outro pelo centrômero, que é essa região aqui, tá? Então, esse cromossomo aqui, que está duplicado, né? Ele tem 2 cromátides, tá? Então, isso daqui é uma cromátide. Isso daqui é a outra cromátide desse cromossomo aqui, tá? E esse cromossomo aqui vai ser homólogo ao outro aqui, que agora também está duplicado. Então, vamos imaginar uma célula que tenha esse par aqui. Normalmente, uma célula está lá, está normal, com o seu cariótipo normal, tem um par de cromossomos homólogos. Quando se duplica, todos esses aqui formam um xizinho. E aí você vai ter um par de cromossomos homólogos duplicados. E isso vai acontecer para ocorrer a divisão celular. A gente duplica para dividir. E já vamos entender melhor isso. Mas lembrem disso. O que é o cromossomo homólogo? É o par que se aparentam um ao outro, mas não são exatamente idênticos, tá? O que é a cromátide irmã? Aí sim, a cromátide irmã uma da outra quer dizer que elas são idênticas, tá? Por quê? Porque é produto de replicação. Esse cara aqui se replicou, formou uma outra cromátide idêntica a ele, e esse cara daqui se replicou e formou uma outra cromátide idêntica a ele. Continua sendo os dois aqui um par de homólogos, parecidos, mas não idênticos. Deu para entender? Agora, por que é assim? Por que a gente tem essa questão de ter um par para cada um desses cromossomos? Por conta da nossa reprodução sexuada, que é um tipo de reprodução extremamente importante para a variabilidade genética. Qual é a vantagem, então, de ter um par? A vantagem de ter um par é justamente isso. Vamos ver aqui. Nós temos aqui um ser humano do sexo biológico masculino, com os seus 23 pares, vejam aqui o par, 22 pares autossômicos e um par sexual. O par sexual dele é um X e um Y. E
um ser humano do sexo feminino com os seus 22 autossômicos e o seu par sexual, que é um par de cromossomos X, 46 cromossomos cada um, na sua célula somática lá, qualquer célula do corpo desses indivíduos. Célula, então, diploide, 2N. Esses indivíduos vão formar os seus gametas, ok? Então, a formação dos gametas passa por um processo chamado meiose, lembra? E na meiose, você vai formar, então, a partir de uma célula diploide 2N, você vai formar 4 células com um conjunto só de cromossomos. Vai formar células haploides, N, só com um par. Desculpa, só com um par não, só com um cromossomo de cada um dos 23, tá? Nesse caso aqui, você vai formar espermatozoides e nesse caso aqui, gametas femininos, né? Óvulos, tá? Então, nesses espermatozoides aqui, que são formados, você vai ter 23 cromossomos, 22 autossômicos e um cromossomo sexual. Nesse caso, pode ser tanto o X como o Y, depende de qual cromossomo que recebeu aquele espermatozoide, tá? E nesse caso aqui, você vai ter 23 cromossomos, sendo 22 autossômicos e um sexual, obrigatoriamente X, porque você só tem X aqui, tá? Beleza. Então, formei essas células haploides, que tem 23 cromossomos, então eu vou pegar 23 cromossomos desse indivíduo, 23 cromossomos desse outro indivíduo aqui e vou fusionar um com o outro e formar o meu zigoto, né? Na fecundação, formo o zigoto. E esse meu zigoto, que vai dar origem a um filho ou uma filha, nesse caso aqui, na verdade, um indivíduo do sexo feminino, que vai ser gerado a partir dessa união desse espermatozoide com esse óvulo aqui. Então, percebam que ela recebeu 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, tá? É assim que nós somos formados e por isso que a gente precisa ser diploide para gerar os nossos gametas e poder ter a nossa reprodução aí sexuada, gerando uma prole que vai receber tanto genes, características, material genético da mãe e do pai. Deu para entender isso? Show! Agora vamos lembrar, então, que a nossa informação genética está lá no DNA. Já sabemos que o nosso DNA é uma molécula de dupla hélice, que, compactada, forma a cromatina, hipercompactada até o último nível, forma o cromossomo. Tá bom, então lá nós temos o nosso DNA. Agora, se eu quero passar o DNA de uma célula para as suas células filha, né? Então, chegar até os nossos gametas que vão gerar o nosso zigoto. E esse zigoto ele vai se duplicar e duplicar e duplicar e se proliferar até gerar um embrião, até gerar um feto, até gerar um novo indivíduo. E esse indivíduo vai crescer e vai ter divisão celular pra caramba. Então, como que esse material genético ele vai se mantendo ao longo de todas essas gerações, né, de células e não vai se perdendo? Por quê? Porque existe um processo chamado de replicação do DNA. Então, toda célula que vai se dividir, formar novas células, ela precisa replicar o seu DNA. Senão, ela vai ter que doar o quê? Metade, metade para cada um? Não é assim que acontece. Ela replica o seu DNA, tá? Então, ela faz uma cópia do DNA para, então, doar para essas duas células filha, tá? Esse processo de replicação do DNA, tá? É assim chamado, que é justamente a informação do genética do DNA sendo transmitida de geração em geração. É um processo que você parte do DNA e forma DNA, forma uma cópia desse DNA, tá? Então, isso é a primeira etapa ali da via da informação genética. É necessário que o DNA possa se replicar. Na verdade, ele mesmo não se replica. Na verdade, ele é replicado por diversas proteínas e diversos processos que a gente já vai ver na próxima aula. A segunda etapa da via da informação genética, então a informação genética ela vai sendo replicada e repassada.
Mas por que a informação genética é tão importante, gente? O DNA, por que essa molécula é tão importante? Ela fica lá, ela é uma molécula bem inerte, pouquíssimo reativa. Por que é tão importante? Porque a informação que ela armazena é importante de ser acessada pela célula. Como que a célula acessa essa informação? Ela acessa essa informação a partir do primeiro processo chamado de transcrição. Tá? Então, a informação genética que está lá no DNA, lá no núcleo da célula, no caso dos eucariotos, ela vai ser acessada por um processo de transcrição, que é justamente o processo em que a informação genética que está lá nas bases A, T, C e G vai ser transferida para uma molécula de RNA, relembrando RNA, para uma molécula de RNA. Então, a informação genética que estava aqui, aquela sequência A, T, C, G, C, C, G, G, T, T, blá, 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 vai ser lida e transferida para uma molécula de RNA, que vai ter uma sequência também de bases, uma molécula muito parecida com o DNA, mas não é igual, a gente já vai ver isso, que vai ter uma sequência de bases AUCG, tá? No caso, no lugar do T, ela vai ter um U, tá? Então, esse processo de transcrição é extremamente importante, tá? É o acesso, como a célula vai acessar a informação genética que está no DNA. Pode ser que a gente pare por aqui, chegue num RNA que vai desempenhar uma determinada função na célula. Ou pode ser que esse RNA seja um RNA do tipo mensageiro. Tá? Então, lembre lá, RNA mensageiro. Se ele for um RNA mensageiro, que foi formado aqui, ele ainda pode passar por mais uma etapa da via da informação genética, que é a etapa de tradução, que é uma etapa em que a informação genética que foi passada para esse RNA é transferida em uma sequência, tá, de aminoácidos, tá? Aminoácidos, uma sequência de aminoácidos. O que é uma sequência de aminoácidos? Uma proteína, certo? Então, a gente vai chegar nessa última etapa aqui, que é a última etapa da via da informação genética, que é a tradução. Então, vai chegar nas proteínas. E essas proteínas vão ter diversas funções na célula. Tá? São verdadeiramente as trabalhadoras dentro da célula, elas que vão até replicar o próprio DNA, elas que vão fazer o processo de transcrição, o próprio processo de tradução, elas e o RNA é que vão estar trabalhando dentro da célula, tá? Agora, o que são genes? Genes, loci e locus. Tá? Vamos relembrar o que são esses conceitos aqui, tá? Um gene, pessoal, um gene é um trecho de DNA que vai codificar, que vai ter uma informação genética ali, que vai codificar uma molécula de RNA, tá? Não necessariamente essa molécula de RNA vai ser um RNA mensageiro, que geraria uma proteína, pode ser que não, ou pode ser que sim, pode ser ainda que ele seja codificado em uma proteína. Mas, de fato, para generalizar, um trecho do DNA que codifica uma molécula de RNA é um gene. Um gene. Quantos genes nós temos no nosso genoma humano? Mais de 25 mil genes, tá? Nós temos muitos genes dentro do genoma humano, tá? Então, um gene é um trecho só. Mas ao longo da molécula de DNA, nós vamos ter diversos genes, tá? Relembrando isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha molécula de DNA, que é gigantesca. Botei aqui as reticências para a gente lembrar que ela é gigantesca. E um trecho dela, ó, que eu separei aqui, é um trecho que aqui, ó, aqui tem um gene. Eu sei que aqui tem um gene. Então, nessa região aqui, se a gente for aproximar e colocar, teríamos aqui uma dupla hélice, em que uma das fitas do DNA, uma das fitas dessa dupla hélice, é que vai ser lida, né, para ser transcrita. E ali é que vai estar contido o meu gene, aquele gene específico, que aqui eu coloquei como sendo o gene A. Ó, algum gene, tá? Beleza. E o que eu tenho de importante aqui nessa molécula? O que é importante aqui nessa molécula?
a sequência dela é que determina aquele gene, né? Então, o que a gente está falando em sequências de nucleotídeos, né? Sequências de bases nitrogenadas que a gente viu lá no início, é isso que vai estar nesses pedacinhos, né? Nesses trechos que estão lá no genoma, tá? Então aqui é que eu vou ter uma sequência, né, do meu gene A, tá? Então eu vou ter lá uma sequência A, T, G, C, G, T, X. E essa sequência em específica é que pode ser lida e então transcrita em um RNA, tá? E se for um RNA mensageiro, esse RNA vai ser ainda traduzido em proteína, tá? Agora, os termos loci e locus normalmente não são muito comuns, né? Da gente ter e verificar aí, ver ao longo aí das aulas de ensino médio e tudo mais. Mas o termo locus, ele ocorre no plural, ele é chamado de loci, tá? Então é o locus ou os loci, tá? O que é o locus? O locus é uma região fixa e específica de um determinado cromossomo. Então, relembrando, isso daqui é a minha molécula, que é longa pra caramba, a gente já falou disso, e um trechinho dela é que eu vou ter determinados genes, tá? Em trechos dessa molécula, tá? Agora, essa molécula aqui, como eu falei para vocês, nem sempre ela fica completamente descompactada, ela vai ficar parcialmente compactada em cromatina e no último estágio ela forma lá o cromossomo, né? Então, quando ela forma aquela estrutura do cromossomo, a gente consegue determinar regiões do cromossomo e determinar posições com algumas, nomear algumas posições, né, nesse cromossomo. E justamente é isso que a gente chama de locus. Então, se eu estou falando, por exemplo, do meu gene A, meu gene A está num trecho da minha molécula de DNA, mas ele vai estar em uma região dessa molécula. E essa molécula, por exemplo, aqui, pode ser o meu cromossomo 1. Então, se for o meu cromossomo 1, eu tenho um locus, uma região específica desse cromossomo em que está presente o meu gene A. Então, aqui eu tenho o locus do gene A. E relembrando que como eu tenho uma molécula de DNA gigantesca, que aqui ela está super compactada, eu vou ter diversos locus nesse cromossomo e eu vou ter diversos genes nesse cromossomo, nesse e nos demais, né? Então, aqui nessa posição, eu tenho o meu locus do gene A, que está associado à coloração dos meus olhos, por exemplo, e eu vou ter numa outra região do cromossomo o locus do meu gene B. E esse gene B, por exemplo, pode estar atrelado à minha coloração do meu cabelo, por exemplo, tá? E a gente já vai entender muito mais desses mecanismos. Lotus? Não entendi. Gênese? Desculpa. Não. Esse gene, eu botei A e B só para ser uma terminologia qualquer mais simples, né? Normalmente, os genes eles vão ser nomeados de acordo com a função dele ao final. Por exemplo, se é um gene que vai gerar uma determinada proteína, ele pode ter o nome de uma ele pode ter uma sigla daquela proteína, entendeu? Ele pode ser isso, ele vai estar em um lugar específico. Ele vai estar com certeza em algum lugar específico. Para determinar essa localização, aí vai ter. Então, são estudos que são feitos para determinar a localização de genes, né, dentro do genoma. O genoma humano ele foi completamente sequenciado, mas a identificação dos genes, né, isso foi sendo feito ao longo de muitos e muitos anos. E aí vai sendo feito, olha, chegamos aqui, ó, esse gene aqui, ele tem essa função, ele chega nessa proteína, tem essa função aqui,
e aí determina-se o nome daquele gene, né? A nomenclatura que vai ser usada. Entendeu? Isso, é a regulação da expressão gênica. Não, o locus é só uma determinação que nós fazemos, né? Que nós identificamos ao estudar aquela molécula de DNA. Ao estudar aquela molécula de DNA, a gente chegou observou, sequenciou o genoma, né? Sequenciou tudo isso aqui e conseguimos chegar a um determinado gene que a gente conseguiu estudar e verificar que esse gene está associado a uma proteína e essa proteína está associada à coloração dos seus olhos, por exemplo. Tá? E aí, essa determinação de que posição do cromossomo ele está, você determina, ele está nessa posição aqui do cromossomo. E aí, esse vai ser o locus, né? Uma posição. Tá? O locus ele é simplesmente uma região fixa específica de um determinado cromossomo, né? Que a gente determina, tá? Ao estudar. Tá? Deu para entender? Beleza. Agora que a gente vai chegar nos alelos. Vocês lembram o que são alelos, especificamente? Os alelos, eles vão ser, então já determinamos o que são os genes. Os alelos, eles vão ser as formas alternativas de um mesmo gene, tá? Então, um mesmo gene, ele vai estar lá, ele vai estar tendo a sua função, por exemplo, para a coloração dos seus olhos. Mas, dentro desse gene, você vai poder ter um determinado alelo que vai dar a coloração azul, ou um determinado alelo que vai dar uma coloração castanha, tá? Então, são formas alternativas do mesmo gene. É por isso que nós não somos iguais uns aos outros, né? Nós temos ali, de uma maneira geral, somos parecidos, né? Temos todos aqueles genes ali envolvidos, mas não somos iguais. Por quê? Porque temos cada um os seus grupos de alelos, tá? Alelos esses que são variações, formas alternativas de um mesmo gene. Como alelos são formados? Por mutação. É um outro evento que a gente vai estudar, vamos ter uma aula específica sobre mutações. Então, são geradas ali mutações ao longo, né, da evolução daqueles organismos, são geradas mutações, tá? E aí você vai ter uma forma alternativa desse gene que pode gerar polimorfismos e, de fato, gera muitos polimorfismos. Pode gerar uma mutação, pode gerar um polimorfismo ou não. Também vamos ver possibilidade de não gerar um polimorfismo, tá? E aí isso resulta, polimorfismo seria justamente essas mudanças fenotípicas, né? Diferenciações entre uma pessoa, entre um indivíduo e outro, tá? Então, por exemplo, um exemplo de polimorfismo é a coloração dos coelhos, que estão aqui colocados. Então, temos 4 coelhinhos, cada um deles com uma coloração específica, tá? E essa diferenciação da coloração da pelagem dos coelhos vai estar lá no seu genoma, vai estar lá no DNA, tá? E vai ser presente por quê? Porque eles vão apresentar no seu cromossomo, por exemplo, no cromossomo 1, eu tenho meu par de homólogos, que a gente já conversou sobre o par de homólogos. Eu tenho um locus nesse cromossomo, uma região desse cromossomo, em que está presente um gene, tá? Então, esse que é homólogo desse, uns são parecidos, mas não são idênticos, né? São parecidos, vão ter, então, nessa região, o mesmo gene A. E aqui vai ter o gene A também. Mas eles não são idênticos, por quê? Por que um sendo par do outro, par homólogo, mas não são idênticos? Porque eles podem ter alelos diferentes. Tá? Então, aqui eu posso ter um determinado alelo e no meu outro cromossomo, que é um par, eu posso ter outro alelo. Ou posso ter um alelo idêntico também, tá? Então, nesse caso aqui, esse par homólogo aqui, no gene A, eles não são idênticos. Eles não carregam o mesmo alelo. Eles carregam alelos diferentes. Nesse cara aqui, nesse cromossomo do par, eu tenho o meu gene A, que não teve nenhum tipo de mutação aparente ali. Tá? Teve a sequência original. E aí eu tenho uma proteína, formo uma proteína A, por exemplo, que não tem nenhuma mutação, que ela é uma proteína que vai, né, gerar aqui, que está determinada, que está definida pelo alelo azão, por exemplo. Tá?
E aqui no outro cromossomo do par, eu tenho o meu gene A já com modificações, com mudanças, com mutações que eu coloquei aqui representada por esses asteriscozinhos. Então, você vai ter um gene A diferente, uma variação desse gene A, da sequência, que vai gerar uma proteína variada, uma proteína um pouco diferente, que está aí associada ao meu alelo Azinho, por exemplo. É possível, a Aline perguntou, é possível eles terem o mesmo alelo, mas com expressões diferentes? É possível eles terem o mesmo alelo. Sim, Aline. Se eu tivesse aqui no meu par o gene A, o alelo azão, e do lado, no outro par homólogo, o alelo azão também, poderia ter. E aí eu teria os dois alelos idênticos. Eles podem ter ainda assim uma expressão diferente, mudanças na expressão deles, mesmo sendo idênticos os genes? Eu posso alterar alguma coisa na expressão? Posso, Aline. Não necessariamente eu vou ter um indivíduo que tem alelos idênticos, tem um outro indivíduo que tem alelos idênticos para aquele mesmo gene. Mas existem outros genes que regulam a expressão desse gene A. Aline, então excelente a sua pergunta, porque vai existir isso também. Nem sempre, eu tenho o mesmo gene que você tem o mesmo alelo que você, mas a nossa expressão pode ser diferente, tá? A forma com que a gente expressa pode ser diferente porque a gente tem outros genes que vão regular a expressão desse gene também. A Júlia ia falar alguma coisa? Então, os gêmeos monozigóticos, eles vão ter genomas idênticos, tá? Diferenciações entre os genomas de gêmeos idênticos vão acontecer por mutações que eles podem acabar acumulando ao longo da vida, que é algo mais raro e menos frequente, né? Não vai ser um diferente um do outro. As diferenças entre eles vão ser mais de condições ambientais, que podem ser diferentes entre um e outro. Um pode se alimentar diferente do outro, um pode ter sido criado de uma forma que o outro não foi criado, enfim, está exposto a determinadas condições diferentes um do outro, tá? E embora o genoma seja idêntico, já vou falar um pouquinho sobre isso. Embora o genoma seja idêntico, você não tem um fenótipo exatamente idêntico, porque as condições ambientais também influenciam na expressão, tá? E aí, perfeita a introdução da Júlia, porque chega aqui o que eu vou falar agora, que é justamente a diferenciação entre genótipo e fenótipo. Então, relembrando lá, genótipo vem dos genes, né? Então, é o que está no meu genoma, tá? É o que está lá no meu genoma, o genótipo. Então, é a constituição genética daquele indivíduo em relação aos alelos que ele está possuindo, tá? Não só em relação aos genes, mas que alelos você tem para esse gene aí específico. Então, para o meu gene A, acabei de falar que eu tenho um alelo que é o azão e eu tenho um alelo que é o azinho, né? Então, eu posso ter um genótipo. Vamos ter sempre um par de cada, um par de alelos, porque nós somos diploides, um par de alelos. Então, o meu genótipo ele pode tanto ser azão-azão, posso ter um indivíduo azão-azão, posso ter um indivíduo que seja azinho-azinho, e posso ter um indivíduo que seja azão-azinho, tá? Então, isso é o genótipo. Agora, para chegar no fenótipo, é o quê? É a expressão do que está lá no genótipo. Então, aqui nesse caso, quando eu tenho o meu azão presente, a coloração é rosa. Quando ele está ausente, a minha coloração é branca. Quando ele está presente, mesmo que na presença de um outro alelo azinho, a coloração ainda é rosa, tá? E isso pode se modificar dependendo da forma com que vai ser colocado, dependendo até do que a Aline falou. Pode ser que estejamos aqui com um indivíduo que é azão-azão, um outro indivíduo azão-azão, mas que tem um fenótipo diferente, porque ele tem um outro gene que é diferente, que regula a expressão desse gene aqui. Pode acontecer também. Então, o fenótipo ele vai ser o resultado do seu genótipo. Às vezes, esse resultado vai ser pura e simplesmente resultado do que está lá naquele gene específico. Às vezes, ele vai ser um conjunto de resultados em relação a outros genes também, tá? Então, o que é o fenótipo em si? É a característica que
está sendo determinada por aquele gene específico. Então, essa característica ela pode ser morfológica, aqui a gente viu a coloração da flor de uma planta. Pode ser morfológica, pode ser fisiológica, pode ser comportamental, mas pensem também, principalmente para vocês que são da área aí da saúde, a gente vai trabalhar com doenças como intolerância à lactose, como a diabetes, como o câncer, etc., podem ser características não tão lúdicas quanto as que a gente trabalha, a cor da flor, a cor do cabelo, a cor do olho, não sei o que, etc., a cor da pele e tal, mas também vão ser características microscópicas, que a gente não consegue ver, tá? Características metabólicas, né? Nutricionistas, vocês vão ser formados, vão saber mais de metabolismo do que eu, depois que vocês fizerem as bioquímicas e tudo que vocês vão fazer, entender o metabolismo. Por quê? Porque a nutrição está totalmente associada ao metabolismo. Então, características metabólicas vão ser também fenótipo, que, né, são resultantes de determinados genes que aquele indivíduo vai possuir, tá? Exemplos, a Alexandra perguntou, exemplos de características fisiológicas por conta do fenótipo. Bom, fisiológico vai ser em relação, por exemplo, à hormonal, né? Que também seria um pouco metabólico. A fisiologia pode ser uma questão hormonal, uma questão dos órgãos, da conformação mesmo do funcionamento dos sistemas, tá? Por exemplo. Vamos lá. E aí, então, beleza. Então, o nosso genótipo é o que está lá no gene, no genoma, e ele vai determinar o que está no meu fenótipo, né? Qual o gene, qual a função que aquele gene tem, ele acarreta e chega em qual característica ao final, né? Então, chega no meu fenótipo. Mas como eu já citei aqui conversando com vocês, o fenótipo, ele vai ser o quê? O produto da expressão do meu genótipo. Às vezes não está relacionado somente a um gene, pode estar relacionado a vários genes, né? E esse fenótipo, ele não só vai ser influenciado pelo genótipo, ele vai ser influenciado pelas condições ambientais também, como a gente estava falando. Por quê? Porque as condições ambientais, elas vão influenciar aonde? Elas não vão alterar o meu genótipo, normalmente. Elas vão o quê? Influenciar nisso daqui, ó, na expressão do meu genótipo em fenótipo, tá? Michele, já te respondo. Um exemplo de condições ambientais que podem alterar a expressão do genótipo em fenótipo. Um exemplo aqui bem lúdico. Esse coelhinho aqui tem a coloração do seu pelo, da pelagem dele, né? Você vê que em regiões você tem a coloração branca e em regiões você tem a coloração preta, tá? Essa coloração escura aqui que é colocada, elas ocorrem por conta de uma regulação da expressão gênica por uma condição ambiental de temperatura. As células que estão aqui nas extremidades corpóreas desse coelho, no focinho, nas orelhas, nas patas e no rabinho, elas estão aí submetidas a uma temperatura mais baixa, que é o que fica nas extremidades, fica numa temperatura mais baixa. Isso faz com que o gene que determina a coloração escura se expresse e consiga aí gerar essa coloração preta nas extremidades. Mas as células que estão nas demais regiões do corpo do coelho, elas estão submetidas a uma temperatura mais alta. E simplesmente a temperatura mais alta silencia esse gene. E aí você não tem a coloração sendo colocada aqui para essa pelagem. Por exemplo, a temperatura. Outro exemplo, plantas aquáticas. Determinadas plantas aquáticas, elas podem ter folhas que são flutuantes, que estão ali na superfície, e folhas submersas. As folhas submersas têm uma morfologia diferente das folhas que são flutuantes. Mesmo genótipo, é o mesmo indivíduo, mesmo genótipo, que vai estar aqui nessas células dessa folha, nas células dessa folha, que vai estar nas células da orelha, nas células daqui das outras regiões corpóreas, mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente por conta das condições ambientais serem diferentes.
Vou dar exemplos, Gisele. Então, quero que vocês me deem um exemplo. Melhor. Me diz uma outra condição ambiental importante que pode influenciar na expressão do genótipo do indivíduo, tá? E, portanto, vai influenciar no fenótipo. Me dá um exemplo aí. Perfeito, Aline. A alimentação, né? Então, existem vários, tá, pessoal? Exemplos que vão também influenciar aí no fenótipo dos seres humanos, exercícios físicos e etc, e condições de estresse, e condições climáticas, quaisquer que sejam, né? Mas vocês, futuros nutricionistas, importante para vocês, né, é em relação à alimentação. Saber que a alimentação, ela influencia no fenótipo, ela influencia na expressão gênica, né? E a gente tem essa união da genética com a nutrição, né? Sabendo que os alimentos... Travou? Os alimentos que a gente ingere, eles não vão necessariamente alterar a sequência do nosso DNA, a não ser quando a gente ingere alguma coisa que seja cancerígena e acaba gerando aí mutações, né? Gerando alguns cânceres, algumas células cancerígenas. Mas, no geral, os alimentos que a gente ingere, eles não alteram o nosso genótipo, né? Mas eles vão afetar em como o nosso material genético vai se expressar nas nossas células, tá? Vão alterar a nossa expressão. Né? E essa união da genética com a nutrição, né? Esses estudos, né, em relação a estudos genéticos correlacionados com os alimentos, com os nutrientes, né, que são absorvidos pelas células humanas, principalmente, né, é estudado aí como a nutrigenômica. Tá? A nutrigenômica é justamente esse estudo genômica, né? Vem desse nome, desse termo, né? De genoma, né? O genoma incompleto, né? A gente tem os estudos genômicos e os estudos nutrigenômicos estudam a influência dos nutrientes no material genético, na forma com que ele vai se expressar, tá? Esse review aqui é um review bem interessante, não vou falar muito, que a gente já está no final da aula. É um review que saiu em 2003, então eu não falei para vocês que o sequenciamento do genoma humano, ele terminou ali nos anos 2000, né? Ele foi sendo feito ao longo do tempo, né? As pessoas já foram estudando, obviamente, o genoma humano a partir disso, e aí que surgiram aí as áreas de genômica, né? Já existiam para outros organismos, já haviam sido sequenciados, mas a área de genômica, né? Estudando aí o genoma humano. E a nutrigenômica surge também nesse período. Então, esse é um review de 2003, então lá do iniciozinho, né, dessa era aí de estudos genômicos, já mostrando o potencial da nutrigenômica, né? E as estratégias que vão sendo colocadas para se estudar e se chegar ao como a célula responde a determinada presença de um nutriente. Aqui está sendo esse desenho aqui, né, está sendo representada uma célula aqui com a sua membrana plasmática aqui, o núcleo com o seu DNA, que é o seu material genético, né? Mas o que a gente falou é que o genótipo se mantém o mesmo, a informação genética está ali, mas a gente tem o fenótipo. O fenótipo é o quê? É justamente a expressão. A partir dessa informação genética, que RNAs eu vou expressar? E aí eu gero a minha transcriptômica, né? O grupo de transcritos. Desses RNAs, eu vou ter quais proteínas? E aí eu vou ter a proteômica, o conjunto de proteínas que aquela célula vai expressar, né? Dessas proteínas já sendo geradas e esses RNAs mensageiros sendo gerados, eu gero quais funções? A metabolômica, né, é o conjunto de metabólitos. Quais metabólitos eu vou estar gerando? Quais metabólitos eu não vou estar gerando, né? E chegando aqui a essa genômica aí funcional. Então, aqui, esse grupo de estudos, a transcriptômica, a proteômica, metabolômica, sendo estudado na presença de nutrientes ou na ausência de um determinado nutriente, né? Que resultados nós temos para essas células, tá? E quais marcadores moleculares, quais genes estão associados a que enfermidades em específico, né? Quais mecanismos e poder chegar, então,
na prevenção de determinadas doenças. Isso tudo porque a presença de um nutriente, a falta de um nutriente, afeta, essa seta aqui inicial, é o quê? Afeta a expressão, afeta o que vai ter resultado disso daqui, quais vão ser esses resultados, tá? Aqui está sendo colocado um termo que a gente vai falar bastante, que são os fatores de transcrição, tá? Os fatores de transcrição estão super ligados à expressão, né? A essa questão da regulação da expressão, ou seja, a regulação do meu genótipo chegando no fenótipo, tá? Muitos nutrientes são fatores de transcrição, muitos nutrientes são cofatores de fatores de transcrição, né? Como a gente vai ver. E esse trabalho aqui é um trabalho de 2003, como eu falei, então de lá para cá a gente já tem 20 anos, né? Então a gente com certeza teve uma expansão muito grande dessa tabela aqui que foi colocada, que é uma tabela dessa revisão, em que ele juntou alguns trabalhos, né, que já estavam correlacionando naquele momento, lá em 2003, determinados nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, né, que estão relacionados a determinados compostos, relacionando eles com fatores de transcrição, relacionando eles com a expressão gênica de determinados genes em específico e, então, correlacionando o quê? Os nutrientes com como aquele indivíduo vai responder, né? Como que a célula vai responder à presença, à ausência daquele nutriente, tá? Deixa eu terminar de responder as perguntas aqui. A Michelle me perguntou se os alelos geram a variabilidade genética, tá? Eu só não quis interromper o raciocínio. A Michelle chegou a perguntar isso. Justamente isso, Michelle. Os alelos é que são o resultado do que a gente chama de polimorfismos. Os polimorfismos é justamente isso. Eu ser diferente de você, a minha cor do cabelo ser diferente da sua, né? E por aí vai. Então, os alelos é que geram a variabilidade genética. Na verdade, a nossa origem, né, principal da variabilidade genética está na mutação, né? A mutação, a alteração do DNA. Pontualmente e etc, que a gente já vai ver melhor na aula de mutação. E isso é que gera a variabilidade genética, porque a mutação gera novos alelos, né? Gera alelos que vão sendo aí perpetuados na população, tá? E a Maria Eduarda me perguntou, isso de não expressar o gene está ligado com a metilação do DNA, certo? Maria Eduarda, você falou algo que a gente vai conversar ao longo das nossas aulas. A metilação do DNA é um dos processos para desligar genes, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais vulgar, desligar genes, né? Diminuir a expressão, né? Fazer com que ele não esteja disponível. A metilação do DNA tem a ver com a compactação do DNA, tá? Então, você vai acabar compactando uma determinada região, indisponibilizando aquela região para ser acessada, para ser expressa. Então, sim, uma das formas de você não expressar um determinado gene, de você desligar um gene, é realizar a metilação do DNA. E a gente já vai falar sobre isso também na aula de regulação da expressão gênica. Uma das formas de regular a expressão gênica, sim, tá? Então, a gente falou da nutrigenômica. Vou citar só um pouquinho, porque eu não sou especialista nessa parte, eu sou bióloga, geneticista, não sou uma nutricionista da área, né, de nutrigenética. Mas a nutrigenética, a gente falou de nutrigenômica, então aquele estudar, né, as áreas da genômica, transcriptômica, proteômica, correlacionada com os nutrientes, né? Então, verificar lá no DNA que informações genéticas, né, estão ali presentes, né, e que estão relacionadas com a alimentação, né? Mas a nutrigenética já seria o contrário, em você partir, né, ao invés de partir, né, dos nutrientes influenciando na expressão do DNA, você partir do que tem, então, a partir do que eu estudei lá na a partir do que eu estudei lá na nutrigenômica. Cheguei em marcadores genéticos, né? Molecular biomarkers, que ele está botando aqui, né? Em marcadores genéticos. Genes,
fatores de transcrição específicos, genes específicos, alelos que estão relacionados, né, a uma determinada condição fisiológica, metabólica e etc. Então, eu tenho marcadores genéticos. Então, se eu pegar um indivíduo e identificar aqueles marcadores genéticos que ele apresenta, eu vou ter respostas, né, em relação ao que está no DNA daquele indivíduo, em relação a quais alimentações que aquele indivíduo necessita mais especificamente, tá? Então, identificar os polimorfismos genéticos, né, que estão no genoma daquele indivíduo, que vão influenciar na capacidade de absorver, de metabolizar determinados nutrientes e que vão influenciar na saúde daquele indivíduo. São genes marcadores que vão sendo colocados, que estão cada vez mais presentes aí. Óbvio que a nutrigenética, né, ela é uma ciência que está sendo colocada, acho que já existe isso muito, agora não sei dizer em relação à prática clínica, né, se ela é feita com muita frequência. Obviamente nada é para todo mundo, mas é algo que provavelmente está aí para auxiliar em determinados casos, em determinados indivíduos. Pode ser importante você analisar geneticamente aquele indivíduo para chegar, né? Pode ajudar muito para você chegar em uma determinada recomendação, né, para aquele indivíduo em uma determinada condição de saúde que ele apresente, né? Bom, pessoal, a aula chegou ao fim, são 12:00 agora, vocês estão liberados, desculpem passar um pouquinho, mas quem tiver alguma outra dúvida, qualquer dúvida, fiquem à vontade. O Gabriel chegou a falar de alguns nutricionistas que utilizam essa metodologia, que utilizam a nutrigenética. Eu já cheguei a assistir alguns vídeos, alguns nutricionistas falando sobre a nutrigenética, sim, que é algo extremamente interessante, mas é aquilo, não é para todo mundo. Em alguns casos específicos, né, que é importante para determinados indivíduos, vai auxiliar muito o paciente e o nutricionista que esteja ali trabalhando com essa parte clínica, tá?